Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo nos capítulos de Space Marines da Guerra de Badab. É aquele conflito interno super complexo de Warhammer 40.000, sabe? Uhum. Exato. A nossa base aqui é uma discussão bem legal que a gente viu, tipo, num vídeo do YouTube. Eles fizeram uma tier list, né? Avaliando os capítulos pela aparência, pela história deles, o lore e o papel na guerra. Uhum. Então, o nosso objetivo é mais extrair as ideias principais, as perspectivas mais interessantes que essa fonte trouxe sobre os capítulos e como eles se envolveram nisso tudo, ok? Vamos lá desvendar isso. Vamos sim. E olha, é bom lembrar que a Guerra de Badab não foi pouca coisa, né? Foi um racha sério dentro do Império. Colocou capítulo contra capítulo, todos antes leais. Nossa, sim. É por isso que analisar as motivações, as características de cada um, como a fonte faz, é tão fascinante. Não foi só uma rebelião simples, tinha muita coisa envolvida. Com certeza. E essa análise que a gente viu, eles deixaram bem claros os critérios, né? Tipo, olharam a aparência das miniaturas, as cores, o design. Sim, a estética conta muito em 40K. Total. E também a história, o lore por trás, aquele fator legal que eles mencionam, que deve ser uma mistura de visual com a força da narrativa, eu acho. E claro, como cada um participou da guerra em si. Exatamente. E um ponto que eles bateram bastante na tecla foi a subjetividade disso tudo. Ah, sim. Eles mesmos falaram tipo, opinião pessoal. Né? O foco era mais explorar as histórias, as particularidades de cada capítulo, do que fazer um ranking super objetivo baseado em regra de jogo, sabe? Uhum, entendi. Faz sentido. Falando nessas particularidades, vamos pegar uns exemplos que a fonte destacou para a gente ter uma ideia dos contrastes. Os Astroclaws, por exemplo. Os protagonistas, né? Ou antagonistas, dependendo do ponto de vista. Pois é, eles estavam no centro de tudo. No começo tinham fama de honrados, talvez até ligados aos ultramarines, embora pareça que isso é meio contestado. Mas foram eles, com o Lufthuron na liderança, que puxaram a secessão. E o jeito que a fonte coloca isso é interessante. Eles são tipo o catalisador. A análise sugere que foi a queda da honra deles, talvez misturada com uma ambição meio descontrolada. Uma ambição que talvez veio de querer imitar o ultramar, mas deu errado. Exatamente. Uma versão distorcida disso. E foi isso que, segundo a fonte, levou para essa guerra civil gigantesca. Eles até mencionam a suspeita de corrupção depois virando os Tiger Claws. Que doideira. Agora, mudando completamente o clima, os Carcharodons Astra, os tubarões espaciais. Esses aí são tensos. Muito. A fonte descreve eles como super brutais, misteriosos, ninguém sabe direito de onde vieram, precisam até de teste genético, e o visual é intimidador, né? Pele pálida, olhos negros, dentes afiados, usam crânios como troféu. E tem o líder deles, o Tyberos. Assustador. Sim. E a tática da maré vermelha. Aí a coisa fica realmente sinistra, né? Sem dúvida. A análise lá do vídeo diz que a chegada deles foi o que decidiu muita coisa. Quebrou o impasse da guerra, mas com táticas, de violência extrema. Tipo o quê? O vídeo fala de escravização, massacres, coisas que chocaram até outros capítulos leais como os Fire Angels, por exemplo. Eles são pintados como uma força implacável, sabe? Uma ferramenta sombria que o Império usa quando não tem mais jeito. Nossa, que contraste absurdo com os Lamentars, né? Totalmente. A fonte descreve eles como, tipo, sucessores dos Blood Angels, que foram criados para serem perfeitos sem a falha genética da raiva negra. Mas aí veio a maldição. Exato. Uma maldição de azar extremo inacreditável. Eram leais, mas, coitados, acabaram lutando do lado dos secessionistas. Um pouco por ingenuidade, parece, e porque o Luftwarren foi um dos únicos que tratou eles bem. Principalmente depois de umas injustiças que eles sofreram, né? Aquele incidente do Space Hulk. Como era o nome? Malignitas, Isso. que quase acabou com eles. É. A forma como a fonte apresenta eles é muito trágica. Um capítulo que tinha tudo para ser virtuoso, mas foi pego no fogo cruzado por uma mistura de azar crônico e, vamos dizer, um ressentimento que tinha lá a sua razão de ser. Mostra bem como tudo é cinza nesse universo, né? Demais. E levanta umas questões importantes, sabe? Sobre lealdade, sobre as circunstâncias.
Até onde vai o dever? É verdade. E é curioso como a fonte usa esse azar quase como parte da identidade deles, né? Não é só um detalhe. Para fechar os exemplos, tem os executioners. Ah, os Executioners. Capítulo antigo. Sim, a discussão lá mencionava a origem deles, sucessores dos Imperial Fasts e o valor absurdo que eles dão para a palavra, para a honra. E a análise deles é fascinante por causa disso. A fonte indica que eles lutaram pelos secessionistas por causa de uma dívida de honra com o Euron. Mesmo sabendo que talvez estivesse errado? Pelo jeito, sim. A fonte sugere que eles sabiam que a causa era duvidosa, tanto que só mandaram voluntários, não o capítulo inteiro. Isso mostra bem aquele conflito interno, né? O dever pessoal, a honra, contra o dever maior com o Império. E eles mudaram de lado depois, né? Mudaram. Quando os Astral Claws quebraram um acordo de honra, aí os Executioners viraram a casaca. Para eles, a honra estava acima até da aliança que tinham feito. Foi um momento bem marcante, segundo a fonte. Então tá. Olhando para tudo isso que a fonte apresentou, o que a gente tira disso? Fica bem claro que a Guerra de Badab foi um palco para todo tipo de capítulo Astartes, né? Desde os mais nobres e trágicos até os super pragmáticos e brutais. Exatamente. A análise que fizeram, mesmo sendo subjetiva lá na classificação deles, ela ilustra muito bem, primeiro, a diversidade enorme que existe dentro dos Space Marines, Aham. e segundo, a natureza quase sempre cinzenta dos conflitos no Império. Nada é simples, nada é só herói contra vilão. Mostra como ideias tipo honra, lealdade, dever, tudo isso pode ser interpretado de jeitos diferentes, distorcido, levado ao extremo na guerra. A linha fica tênue, né? Entre heroísmo e fanatismo. Perigosamente tênue. Entre dever e traição também. Pois é. Fica aqui então uma reflexão final, meio que inspirada por essa análise toda que a gente viu. Essa variedade de lealdades, de métodos entre capítulos que, no fim das contas, deveriam defender a humanidade. Faz a gente pensar. O que define lealdade de verdade num universo tão sombrio como o de 40K? E será que circunstâncias extremas podem, de alguma forma, justificar meios tão brutais, mesmo para os Astartes? É uma boa pergunta para deixar no ar. Algo para a gente pensar mesmo.